Olá pessoal, enquanto aguardamos o resultado da primeira fase do ITA, com o pensamento elevado, vamos incrementando a nossa preparação rumo à segunda fase. Os exercícios de hoje são bastante variados. Movimento parabólico, teorema de Stevin, teorema de Arquimedes, vasos comunicantes, força centrípeta, são alguns dos assuntos a serem trabalhados nos exercícios de hoje. São exercícios de origens variadas, tá? São problemas que às vezes caem na internet, os colegas de vocês de anos passados acharam não sei aonde e tal e pedem para tirar a dúvida, e eu vendo que o problema é interessante, é claro que eu vou colocando no meu HD para depois fazer uma seleção dos melhores a fim de fazerem parte do nosso material de preparação para o ITA. É esse o espírito da aula de hoje. Aprofundamento. Tá? Não vamos aprender rigorosamente coisas novas, mas vamos nos aprofundar em aspectos já trabalhados. Você está lembrado, antes de começarmos os exercícios, que no nosso último encontro eu havia proposto 2 exercícios extras. Um deles falava de um cilindro sobre um plano inclinado. Na verdade, o problema mais completo no livro do Kozel pede condição, qual é o máximo ângulo para que não ocorra deslizamento e qual é o máximo ângulo para que não ocorra rolamento. São 2 problemas distintos que o ITA já perguntou várias vezes, mas com outro contexto. Eu tirei a parte relativa ao deslizamento para não deixar o problema tão longo, até porque essa parte me parece muito tranquila, então deixamos apenas o cálculo do ângulo para que aquele cilindro que tinha uma massa de um material mais denso inserida lá dentro, né? Qual é o máximo ângulo para que não houvesse então o tombamento? Essa foi a primeira questão. Você está lembrado? A outra foi uma variante daquele problema de cinemática do ITA de 2018. Aquele problema que a rigor deveria ser resolvido por cálculo integral diferencial, mas que a gente até consegue uma solução sem recorrer à integração à derivação. O tal problema já apareceu, do ITA 2018, já apareceu no nosso material há bastante tempo, né? Então, foi agora colocada uma nova questão, em cima daquela que já caiu, mas não é a mesma questão. Tá? Você tentou resolver essas questões? Eu prometi que no próximo encontro, que é hoje, né, diria as respostas. Então anote aí e depois confira se você acertou. Ambos têm como resposta a alternativa da letra D. D para ambos. Ok? D de diálogo. Ok? Confira lá, se não estiver convencido, se não concordar, corra atrás, peça auxílio se precisar. Tudo bem? Vamos então aos problemas reservados para hoje. O primeiro é um problema, estou vendo pelo desenho de movimento parabólico. Esse é um exercício que surgiu como desafio proposto por um site americano chamado brilliant.org. A esse site, então, vão os créditos dessa questão. Eu não mencionei a fonte porque fiz alguma modificação. Aí fica complicado, a gente não pode citar a fonte quando altera o teste original. Reservei somente a parte que de fato poderia nos interessar. Veja que questão curiosa. É mais matemática do que física, na verdade. Laura, tudo bem com você, Laura? Está parada na beira de um penhasco, a uma altura H acima de Orlando. Então eu deduzo que a Laura esteja aqui e o Orlando esteja lá embaixo. Laura começa a correr horizontalmente para longe de Orlando, veja até a seta, a uma velocidade constante, no mesmo instante em que ele joga uma bola em direção a ela. Repare que a bola descreve, então, trajetória parabólica tangenciando o penhasco, lá onde a Laura inicialmente se encontrava. A bola atinge uma altura H, relativamente à posição de Laura, a figura deixa isso claro. Laura pega a bola no exato momento, no exato instante em que a mesma atinge o solo. Isso significa que o tempo que dura o movimento de Laura daqui até aqui é o mesmo tempo de duração do movimento da bola. E a pergunta, qual é a relação entre a velocidade de Laura e a velocidade horizontal da bola? Pressupõe-se
trate a bola e cada pessoa como pontos. Existe aceleração gravitacional de intensidade G para baixo, negligencia a resistência do ar. Então, há uma garantia de que a componente horizontal da velocidade da bola é constante, né, como acontece no MRU, enquanto que a componente vertical varia ao sabor da gravidade. Quando a gente vê esse problema, falando aí de altura máxima, se você olhar bem também, uma parte do alcance, não diria o alcance todo, correspondente ao deslocamento da Laura, faz lembrar, então, elementos importantes que foram tratados nas aulas de movimento parabólico. No entanto, o problema acaba sendo muito mais de matemática. Só no final que eu vou ter que aplicar algum conhecimento da física, que é eu escrever velocidade igual a distância sobre tempo. Porque, veja só, são conhecidos claramente 3 pontos da trajetória da bola. Esses indicados aqui, correspondentes às posições inicial e final da Laura, e a posição inicial do Orlando, que é quem lança a bola. Nós vamos tentar deduzir a equação da parábola. É uma parábola com eixo vertical. Então, escolhendo adequadamente aí um sistema de referência com origem no ponto de altura máxima, eu optei assim, garanto que é perfeitamente possível colocar a origem aqui embaixo, ou mesmo na beira do penhasco, ou até lá onde o movimento começa, você escolhe. Eu optei por colocar a origem do sistema exatamente no vértice da parábola. Uma parábola que tem eixo de simetria vertical, ensina-nos Adilson Vanderlei, ensina-nos a matemática, tem como equação y igual a ax2 mais bx mais c. Então, há 3 parâmetros aqui não mencionados no enunciado que deverão ser determinados. Por um momento pode parecer que há excesso de dados, porque existem, na realidade, 4 pontos por onde a parábola passa. Além daqueles que eu já mencionei, o ponto de altura máxima, que agora tem coordenadas 0 e 0 conhecidas. Então, da figura, a gente observa que a parábola passa pelo ponto de coordenadas em relação àquele sistema. Menos m menos h. M é como eu estou resolvendo chamar essa distância correspondente à metade do deslocamento da Laura. Então, a parábola realmente passa por esse ponto, cuja abscissa é menos m, veja que a origem está mais à direita, e a ordenada menos h, porque eu estou orientando, como de costume, os eixos x e y para a direita e para cima. A parábola passa pela origem da maneira como escolhemos, ela também passa por este ponto, onde a Laura começou, que tem a abscissa m ordenada menos h, correto? E ela também passa pelo ponto onde o movimento começou. Então aqui, as coordenadas desse ponto em relação ao mesmo sistema são abscissa m mais n, veja o que é n, eu resolvi chamar assim, a distância horizontal de Orlando até a beira do penhasco, seria a abscissa desse ponto, e menos 2h seria a ordenada dele. Claro que m e n são estranhos no ninho, eles não devem aparecer na resposta, mas nós vamos ter de trabalhar com eles. Como são pontos pelos quais a parábola passa, as suas coordenadas devem atender à equação da parábola. Se a parábola passa por 0 e 0, isso quer dizer que eu posso trocar o x por 0 e ao mesmo tempo o y por 0. Não é? Ficando então 0, que é o y, igual a vezes 0 ao quadrado, que é o x, mais b vezes 0 mais c. Tá? 0 igual a 0 mais c, conclusão c igual a 0. Um parâmetro já foi determinado. A equação da parábola então já está um pouco mais simples, é apenas y igual a ax2 mais bx, já que o c vale 0. A parábola também passa por menos m e menos h. Então vamos agora substituir aqui o x por menos m e o y por menos h. Fica menos h igual a m ao quadrado, né? Era menos, mas ao quadrado fica mais, menos bm ao trocar o x por menos m. E como a parábola também passa pelo ponto de coordenadas mais m e menos h, eu estou falando agora desse ponto, né? Quarto quadrante, abscissa positiva, ordenada negativa. Então eu troco o y por menos h e o x agora por mais m, ficando do lado direito am2 mais bm. Daqui eu vou tratar de calcular o a e o b, que eu ainda não conheço. Claro, em função de h, de m e de n, mas pelo menos eu já me livro do a, do b e do c. Né? Comparando essas duas equações, já que os primeiros membros são iguais, a menos h, né? Ficamos com am2 menos bm igual a am2 mais bm. am2 cancela,
BM com mais BM, que vem do primeiro membro para o segundo com sinal trocado, fica 2BM igual a 0. Como M não vale 0, veja o desenho, então é B que deve estar valendo 0, correto? B vale 0 dividido por 2M. A equação da parábola, portanto, é mais simples ainda. Parábola que passa pela origem, né? Y igual a AX2 e que tem vértice na própria origem. O A ainda pode ser calculado. Se você levar o valor de B, que é 0, por exemplo, na primeira equação, daquele sisteminha de agora há pouco, ficaria, você poderia isolar o A, ficaria A igual a menos H dividido por M ao quadrado, tanto da primeira quanto da segunda equação. Então a equação da parábola é y igual a ax2, isto é, menos h sobre m ao quadrado, x ao quadrado. E finalmente, como a parábola também vai passar pelo ponto de coordenadas m mais n e menos 2h, você agora substitui o x por m mais n e o y por menos 2h, na equação da linha de cima. Menos 2h igual a menos h sobre m ao quadrado, vezes x, que no caso é m mais n, ao quadrado. Consequentemente, simplificando o h, né? Menos com menos dá mais, passando m ao quadrado para o primeiro membro multiplicando, cancelando h, 2m2 igual a m mais n ao quadrado. Tirando a raiz, m mais n igual a m raiz de 2. A rigor seria mais ou menos m raiz de 2. Eu já estou deixando de colocar o menos para que o n não dê negativo, que também não pode ser. Então, isolando, vou ter n igual a m raiz de 2, que já estava lá, menos m que passa para lá com o sinal trocado. Eu assim calculo n em função de m. É o que eu posso calcular com os dados da questão. Tudo isso daqui, se você reparou bem, é matemática, não é física. Tá? Deduzir a equação de uma parábola dadas as coordenadas de alguns pontos pelos quais ela passou. Vamos à pergunta do problema, então. A pergunta é a relação, isso é, a razão entre a velocidade da Laura e a velocidade horizontal da bola, VL sobre VB. Como ambas as velocidades são constantes, nós as expressamos por deslocamento sobre tempo. A Laura veio daqui para cá, não foi? Então ela percorreu a distância 2m no tempo t. A velocidade da Laura vale 2m sobre t. Enquanto que a bola saiu daqui e chegou lá. Então horizontalmente ela percorreu n mais 2m, confere. 2m mais n sobre t é a velocidade da bola, distância por tempo. Cancelando o tempo, fica 2m sobre 2m mais n. Em seguida, você vai trocar o n por m raiz de 2 menos m e vai chegar rapidinho na resposta. Conferindo, então, 2m em cima, embaixo 2m mais n, n vale m raiz de 2 menos m. 2m sobre 2m menos m dá m, mais m raiz de 2 que sobrou. Dá para cancelar o m, né? Dá para dividir numerador e denominador por m, ficando então VL sobre VB igual a 2 sobre 1 mais raiz de 2. 2 sobre 1 mais 1,414. Essa conta vai dar 0,028, sem unidade, né? Porque é uma razão entre velocidades. O que isso quer dizer? Que a velocidade da Laura é menor do que a da bola, né? O resultado aqui é menor do que 1. De fato, no mesmo tempo que a bola veio daqui para cá, a Laura foi só daqui para cá. Quer dizer, o deslocamento horizontal da bola foi maior que o da Laura. Por isso que VL sobre VB tinha que dar menor do que 1. E agora você sabe que fração do deslocamento da bola representa o deslocamento de Laura. Certo? Muitos problemas na prova de física acabam sendo problemas de matemática. No ITA, isto é muito comum. Ok? Que outras emoções foram reservadas para hoje? Vamos ver o segundo exercício. Essa questão poderia ser uma questão de óptica. Você está lembrado da nossa primeira aula de óptica, quando eu falei de espelhos planos? Aí usei uma mesa de bilhar retangular, normal, né? Imaginando que fossem espelhos nas tabelas. E já que o choque da bola de bilhar com a tabela é praticamente elástico, há uma grande semelhança entre aquele problema e o problema da luz que se reflete nos espelhos. Aqui nós temos uma mesa de bilhar diferente, uma mesa de bilhar triangular. Será que existe isso? Eu nunca vi, mas o autor dessa questão, com a sua criatividade, nos propõe.
Eu tenho o costume de colocar esse tipo de questão também como desafio no meu Facebook. Alguns de vocês são meus amigos de Face e por uma casualidade eu já tinha preparado esse slide, né? Quando hoje cedo vi que alguns de vocês já resolveram a questão. Tá? Parabéns, agradeço pelo interesse e aguarde. Quem não é meu amigo de Face ainda, vê se me adiciona, né? Para você ficar mais fácil me achar do que para mim. Vista de cima, uma mesa de bilhar é um triângulo retângulo isósceles, dois lados iguais. A bola vermelha é lançada do vértice do ângulo reto, deve bater na hipotenusa e atingir o ponto médio do cateto vertical, conforme a figura. Se a hipotenusa mede A, qual será a medida da distância indicada por ponto de interrogação? Essa distância, no desenho que eu fiz aqui para colocar letras, né, nas distâncias com as quais eu vou ter que trabalhar, eu denomino de x. X é o que eu quero calcular. A hipotenusa mede A, então o restante da hipotenusa mede A menos x. O caminho que a bola segue, claro, supõe um choque perfeitamente elástico, mesmo que isso não tenha sido dado no enunciado, é o mesmo caminho que um raio luminoso seguiria se fosse emitido de onde a bola vermelha foi lançada, se houvesse um espelho na hipotenusa, e o raio refletido, então, tem que atingir exatamente a metade deste espelho vertical, se é que é um espelho. Claro que daí outras reflexões poderiam ocorrer, mas não interessam ao problema proposto. Ok? Aqui no ponto de incidência traçamos a reta normal. Sabemos que o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão devem ser iguais, tá? Uma outra maneira de fazer essa figura, eu não vou precisar disso, mas é como eu costumo fazer na sala várias vezes, né? Procurar a imagem do laser, né? Da fonte luminosa, e daí ligar a imagem com o alvo pretendido. Assim a gente obtém o caminho da luz, e isso se faz pela congruência desses dois triângulos, o que se materializa pela obediência à segunda lei da reflexão, que exige que os ângulos com a normal do raio incidente e do raio refletido sejam iguais. Então esses ângulos que o raio incidente e o raio refletido formam com a hipotenusa também devem ser iguais, né? Porque são os complementos de alfa, já que a normal forma 90 graus com o espelho. Eu chamei de beta aqui e beta lá. Ainda, por favor, verifique, isso é matemática de 8ª série, geometria plana, se a hipotenusa mede A, os catetos desse triângulo retângulo isósceles medem A raiz de 2 sobre 2, porque os ângulos são de 45 graus, né? Então, cada cateto vale A cosseno de 45 para ambos. E como a bola deve atingir a metade do cateto vertical, aqui eu coloco A raiz de 2 sobre 4, que é a metade de A raiz de 2 sobre 2. Certamente há várias maneiras de resolver o problema. A que nos ocorre, e eu estou convencido que não é a única, caso alguém encontre outra solução, tá? Mais fácil ou não do que esta e quiser me informar, eu agradeço. Estou apenas sugerindo uma ideia baseada em uma coisa que não é muito óbvia, tem que pensar um pouquinho, mas você acaba percebendo que este triângulo e este são semelhantes. Eles têm os ângulos iguais, porque há dois ângulos que medem beta, dois ângulos que são iguais por valerem 45 graus, e então o terceiro ângulo, que é o quanto falta para a soma dos outros dois atingir 180, também devem ser iguais, concorda? Gama e gama. Triângulos que têm os ângulos iguais, pelo critério, no meu tempo, chamavam de AAA. Aliás, não precisa nem provar que os três ângulos são iguais, né? Basta provar que dois são iguais, que fatalmente os terceiros também serão. No meu tempo a gente pensava assim, falava assim. Acredito que a matemática nesse sentido não tenha mudado. Então, sendo iguais os ângulos, existe semelhança desses triângulos que eu estou apontando. O que me leva a escrever assim, x sobre A menos x. X no triângulo menor é o lado oposto ao ângulo gama. No outro triângulo, o lado oposto ao ângulo gama, por isso o elemento homólogo é A menos x. Assim como eu coloquei aqui A raiz de 2 sobre 4, que seria no triângulo menor o lado oposto ao ângulo beta, no outro triângulo, o lado oposto ao ângulo beta vale A raiz de 2 sobre 2. Claro que aqui o numerador é a metade do denominador, então não apenas o A, como também a raiz de 2 acaba desaparecendo. Esta razão vale meio.
x sobre a menos x igual a meio, multiplicando em cruz, fica 2x igual a menos x, portanto 3x igual a A, logo x igual a A sobre 3. Tá? Lá no Facebook, onde eu coloquei esse problema, e alguns amigos meus mataram, tá? Se não me engano foi o Caio, mas eu tenho certeza que o Guilherme, que o Murilo, que o Andrei, que o Luquina, quem mais? Tem mais pessoas aí desse grupo que volta e meia respondem esses meus desafios, também irão resolver, provavelmente de alguma maneira parecida com o que eu propus. Mas outras pessoas que não se preparam para o ITA, às vezes acertam. E eu fico intrigado, isso não é um problema para qualquer um acertar. Como é que você conseguiu? Como é que você fez? Sabe que tem gente que faz o desenho daí e tenta fazer o desenho em escala, pega lá triângulo, retângulo, isósceles, com uma régua mesmo grosseiramente, né? Mede lá metade do cateto vertical, né? E daí faz o desenho meio que pela intuição, e daí com a régua mede aquela distância que parece ser a terça parte da hipotenusa. Tá? É uma solução viável, claro. E no ITA, se você puder usar régua, né, você também poderia, em último caso, apelar. Não se constranja se for o caso. Até a mão livre a gente consegue, com um pouco de percepção, também descobrir a resposta desta maneira. Ok? Vamos em frente, virão a seguir problemas ainda de vasos comunicantes, teorema de Arquimedes, força centrípeta, enfim, problemas bem variados. Tem até centro de massa nessa coleção, só que esse eu não vou tocar aqui na sala, é um assunto já bem trabalhado, não tenho mais nada a acrescentar, mas você poderá se divertir com eles em casa. Eram 8, né? Estamos fazendo 5, ficam 3 para você fazer em casa. Por favor, não deixe de fazê-lo. Então, estou vendo que agora, depois dessa questão da tabela de bilhar, vem uma questãozinha de vasos comunicantes. Curiosa, né? Que ela envolve um detalhezinho que está justamente na primeira linha, que normalmente a gente não aplica naqueles problemas normais de vasos comunicantes. Um problema que me chamou a atenção também por causa disso. Inicialmente, o tubo em U, esse tubo com forma de U mostrado, contém água. Então, o líquido azul é água. Eu peço desculpas, mas quando eu fiz a cópia via scanner, eu não consegui fazer uma cópia colorida por algum problema de falta de recursos aqui da minha máquina. Então, cuidado, só essa segunda figura é para ser a situação final, né, onde eu estou indicando onde existe água e onde existe óleo. Tá? Na figura dada no enunciado, digamos assim, em azul está a água e em cinza está o óleo. Então vamos lá. Inicialmente o tubo em U contém água de densidade 1 grama por centímetro cúbico, é o líquido azul. E o nível da superfície livre em cada lado é L0 igual a 5 centímetros. Como é o mesmo líquido, nos dois ramos, as alturas alcançadas, você sabe, são iguais. Posteriormente, certa quantidade de óleo de densidade 0,85 gramas por centímetro cúbico, então óleo menos denso do que a água e immiscível com ele, é derramado sobre a água no lado esquerdo até o nível indicado por LA igual a 7,3 centímetros. Só cuidado, então o líquido cinza é óleo, porém o que ele chama de LA não é a altura da coluna de óleo, é a soma da altura da coluna de óleo com o que sobrou de água. Claro que um pouquinho da água que havia aqui embaixo, devido ao peso do óleo, apesar de menos denso do que a água, algum peso o óleo tem, isso faz a água do outro lado subir um pouquinho até uma altura aqui designada por LB, assim que eu estou entendendo o desenho. Admitindo que água e óleo não se misturam, calcule LB. Tá? Com certeza é um problema comum de vasos comunicantes, daqueles em que você procura a interface dos líquidos. Por favor, aqui eu não consegui fazer cores diferentes, mas conto com a sua boa vontade para saber que o óleo vai do ponto M até lá em cima, e de M para baixo, e todo o ramo da direita tem água. Os pontos M e N são pontos nivelados exatamente no nível da interface, da fronteira, da separação dos líquidos. Os problemas de vasos comunicantes a gente resolve, sempre nos demos bem, né? É uma matéria fácil, igualando as pressões nesses dois pontos. Mas isto você vai ver que não bastará para este caso. Então a outra condição, veja se você concorda,
X é como eu chamei, não é um elemento dado, é como eu chamei a altura da coluna de água que restou aqui do lado esquerdo. Tá? E a soma de x com LB, que é a altura da coluna de água do lado direito, deve corresponder a 2L0. Concorda? Porque não se perde água, supostamente, e o líquido não extravasa. Esta coluna L0 mais esta dá um total de comprimento de água nos ramos verticais de 2L0, na primeira figura. E se não há evaporação, não há perda de água, claro que são pressupostos no fundo, esta soma agora vale x mais LB. Não é a soma das alturas alcançadas pelo líquido azul, que no caso é água. Tá? Isso você tira da própria figura. Daqui então você pode, por exemplo, isolar o x, já que 2L0, né? L0 mais L0 vale 10, já que L0 é 5, então x vai ser 10 menos LB. O resto é caminho da roça. Pressão em M igual a pressão em N é o que você costuma fazer nos problemas de vasos comunicantes. De acordo com o teorema de Stevens, pressão no interior de um líquido vale PO mais ρGH. PO quer dizer pressão atmosférica, né, como sempre. Então, em M nós teríamos PO mais ρ do óleo, GH do óleo, porque o líquido acima do ponto M seria óleo, seria aquele líquido cinza, igual a pressão em N, que seria PO mais ρ da água, GH da água, porque acima do ponto N o líquido presente é a água. Cancele PO com PO, cancele G com G. Ρ do óleo vale 0,85, foi dado. A altura da coluna do óleo é essa altura aqui. Você tem LA, altura total desde o início, mas de óleo mesmo é LA menos X. X é como eu chamei aquela distância, aquela altura da coluna de água que sobrou lá embaixo. Então, a altura da coluna de óleo, que eu chamei aqui de H de óleo no primeiro momento, vale LA menos X. Ρ da água, do outro lado, ρ da água vale 1, né? E a altura da coluna d'água era a altura da coluna d'água acima do ponto N, tá? É LB menos X. A altura total da coluna d'água é LB. Mas abaixo do ponto N está o X, então quem faz pressão é uma coluna de água LB menos X. No lugar do X, você vai colocar 10 menos LB. Isto vai te levar, então, ao seguinte, 0,85 que multiplica 7,3 menos X. Então, no lugar do LA, eu coloquei 7,3 porque isto havia sido dado, né? O X, por enquanto, eu deixei indicado. E agora sim, no lugar do X, eu estou colocando 10 menos LB. Menos X fica menos 10, menos com menos mais LB. Igual LB menos X, aqui também o X está sendo trocado por 10 menos LB, menos com menos, por isto, mais 0,85 que multiplica LB menos 10 mais 7,3 dá menos 2,7. Confira. Do outro lado, LB mais LB dá 2LB, menos 10 que sobrou. Propriedade distributiva, 0,85 LB, menos 2,7 vezes 0,85 dá 2,295, igual a 2LB menos 10. 2LB menos 0,85 LB vai dar 1,15 LB. E 10 menos 2,295 vai dar 7,705. Fazendo a conta, enfim, LB vai dar 7,705 dividido por 1,15. 6,7 é a resposta. Essa vai ser a coluna de água no final da experiência do lado direito. Esse teste me faz lembrar um outro, que foi uma variação em torno de uma questão que caiu no ITA, se não me engano, em 2014, aquele sinistro ano de 2014. Lembram que naquele ano caiu um recipiente rotativo, recipiente tipo copo, cilindro com água, que girava sobre uma mesa e formava uma concavidade. E, no fundo, o que ele queria era a altura do buraco formado. Num dos nossos simulados, nós propusemos uma questão onde havia um tubo em forma de U, com um líquido até parecido com esse, e daí o sistema girava em torno do eixo de um desses tubos. Foi no último simulado que isso aconteceu, se eu não me engano. Aquele que nós não chegamos a corrigir por causa do ataque cibernético que tivemos. Está lembrado dele?
Então, alguma transformação parecida foi necessária naquele problema. Por se supor que não há extravasamento de líquido, então uma certa coluna que era tomada pelo líquido no início e no fim deveria permanecer a mesma. Fazendo lembrar, então, essa consideração que também foi necessária no problema que acabamos de ver. Enfim, queremos assim ganhar experiência. Esse exercício a que me refiro, esse do simulado, não é exatamente do ITA, né? Copiei aí dos livros de engenharia, de onde também já copiaram os Venturis que tem sido perguntado ultimamente. Aliás, tubo de Pitot que tem caído, né? Venturi é outra coisa. Não sei se a gente já falou sobre Venturi, mas é uma aplicação é um medidor de pressão baseado na equação da continuidade. Num duto, quando se faz um estrangulamento, eles chamam isso de garganta do Venturi, ocorre aumento de velocidade. E aumentando a velocidade, por Bernoulli, há uma queda de pressão. Então, um manômetro instalado, ligando a garganta do Venturi com a parte mais larga, mostra uma diferença de pressão. Tá? Isso já caiu semelhante no tubo de Pitot do avião. Recentemente nós fizemos o problema. Enfim, Venturi, Pitot são aplicações da equação de Bernoulli que têm caído no ITA, tá? E esses problemas a que me referi foram copiados dos livros de engenharia. Lá é que eles estão presentes a princípio. E foi também de lá que veio aquele problema do singular. Então é uma questão que merece que você dê uma olhadinha lá. Estou sabendo disso, o que o professor falou, isso aí pode cair, vou dar uma olhadinha. Esse protetor de pescoço, agradeço publicamente, foi um presente do positivo pelo dia do professor. Olha, eu normalmente não sabia o que era LER, lesão por esforço repetitivo. Não sabia o que era isso e também achava que eu me acomodava direito aqui na minha cadeira. Até que, tempos atrás, começou a me dar torcicolo. Nunca tive esse tipo de problema. Não sou, assim, pessoa para ficar me queixando de dor aqui, dor ali. Não cheguei na idade do condor ainda. Né? Idade do condor. Não está com dor aqui, com dor ali. Uma certa idade que dizem, as pessoas chegam, eu não cheguei lá ainda. Mas comecei a sentir esse torcicolo. Esse protetor de pescoço, não só aqui na cadeira, ele me força a ter uma postura, pelo menos, do pescoço mais ou menos adequada e parece que está sendo terapêutico. Desculpe aí mudar de assunto, é que eu vi essa almofada no meu pescoço e lembrei do porquê dela estar aí. Ok, vamos em frente, vamos ver agora, se não me engano, virá agora um exercício sobre Arquimedes. Esse último foi de vasos comunicantes. Vasos comunicantes é uma aplicação de Stevin, né? Roger H é o teorema de Stevin. Agora, empuxe é Arquimedes. Beleza? Esse exercício tem história, também foi copiado de um livro da engenharia, mas ele é um exercício normal sobre Arquimedes, sobre empuxo. Copiado, nesse caso, na verdade, para ser mais sincero, de um livro peruano. Lá no Peru, esses problemas de hidrostática e hidrodinâmica que aqui no Brasil são tratados muitas vezes só nos cursos de engenharia, lá eles trabalham no próprio ensino médio. Mas, enfim, é um exercício que deve estar ao nosso alcance. Vamos ver. Em um recipiente de 2 metros quadrados de área em seu fundo, tem-se inicialmente apenas água de massa específica 1000 kg por metro cúbico, conforme a figura. Até uma certa altura H, né? Se na superfície se deixa um bloco de madeira menos denso do que a água, portanto, de 800 quilos, sem que ele diga qual é a densidade da madeira, deve ser menor que a da água, mas ela não é um dado no caso, e se observa que o nível da água aumenta, passando a ter uma altura 50% acima do nível inicial. Está entendendo? Você coloca aqui um bloco de madeira, eu nem fiz o desenho, que eu acho fácil imaginar. O que acontece? Uma parte da madeira invade a água e o nível da água sobe. Sobe 50%. Então, era H, será agora H mais 50% de H, mais a metade de H. Esse é o dado. E com esse dado, ele pede calcular a quantidade de água utilizada no experimento. Tá? Eu propus esse problema lá no curso de engenharia. Lá a gente também estuda Arquimedes. Estava lá no livro
no livro-texto um problema similar a este. E os alunos reclamaram, com razão. Calcule a quantidade de água utilizada no experimento, mas não especifica se é para calcular a massa ou o volume. Aí o que eu disse? Qualquer um dos dois. Se eu souber a massa, eu também saberei qual é o volume, já que eu conheço a densidade da água. Deixei a turma à vontade. Nesse caso, também nem lembro se vai responder massa ou volume, mas qualquer um dos dois certamente serviriam para avaliar a quantidade de água presente. Como é que se resolve isto? Quando um corpo flutua em equilíbrio num líquido, o equilíbrio permite dizer que o peso e o empuxo são iguais, né? Peso vale mg, empuxo, aqui eu coloquei gama do líquido vezes Vs. Esse gama é o que você costuma chamar de ρ vezes g. ρ é massa específica e gama é peso específico. Tá? Talvez a segunda linha já seja mais familiar. ρL vs g, né, como você costuma expressar o teorema de Arquimedes, ou expressar o empuxo a que Arquimedes se refere. Cancele g com g. 800 igual ρ do líquido vale 1000 vezes Vs. Você acaba achando o volume submerso. 0,8 metros cúbicos, né? 800 dividido por 1000. Você não descobre o volume total do bloco de madeira, mas consegue saber qual é o volume do bloco que está debaixo da linha d'água e que deve ter empurrado, então, o nível do líquido para cima. E para calcular exatamente o que ele pede, eu trato agora de calcular, de considerar que o volume de água no recipiente permanece constante, admitindo, é claro, que a água não extravase. Quanto é o volume de água que você tem inicialmente? 2H, concorda? A área da base vezes a altura. Se for um cilindro, se for um prisma, a expressão do volume é a mesma. Deve ser igual ao volume final. O volume final seria o volume agora de um cilindro de altura H mais 50% de H e base 2, mas descontado daí, é claro, o volume submerso, porque esse volume que eu chamo de Vs não estaria sendo ocupado por água, mas sim por madeira. Mas a quantidade de água em volume, então, é a mesma. 2H inicialmente igual 2 que multiplica H mais H sobre 2, porque o nível subiu 50%, diz o teste, que é a metade de H, menos Vs. Daí você calculou H. 2H igual H mais H sobre 2 a 3H sobre 2, vezes 2 menos 0,8. Enfim, aqui você tem uma incógnita só. 3H menos 2H vai dar 0,8 metros. Dá para fazer isso de cabeça. Mas ele pede a quantidade. Então, em volume, o volume de água inicialmente 2H, ou se quiser calcular o final, tanto faz, deve dar igual, 1,6 metros cúbicos. Se você multiplicar esse volume pela densidade, vai ter a massa. Dá 1.600 quilos. Tá? Mais do que 1,5 toneladas de água foi usada nessa experiência. Uma quantidade, portanto, expressiva de água foi usada. Teorema de Arquimedes, isso vive caindo. A última vez, eu lembro bem, 2016, 2017, caíram problemas legais, em que a gente igualava peso com empuxo, problemas literais. Não posso falar muito, porque esse assunto foi trabalhado nas aulas normais pelo Marcel, mas tenho certeza que os testes estão lá. Não é? Então atente a isso. Teorema de Arquimedes. A gente nem tem falado muito disso nas aulas de aprofundamento, porque pouco a aprofundar haveria nessa parte. Mas em geral a saída é por aí. Peso igual a empuxo. E para terminar, vem aqui um exercício curioso que algum colega de vocês achou lá no Lumbreiras. A Marina poderá me confirmar, eu acho que foi o Enes. Mas foi na época em que o Enes estudava. Tá? Bernardo Hoffman estava presente também. Bernardo Hoffman também foi nosso aluno, hoje já está segundo, terceiro ano do ITA. Eu lembro que foi daquela turma. Eu não lembro exatamente quem me trouxe o problema. Um problema curioso, que fala de uma corda. Mais tarde eu coloquei num simulado, agora mais recentemente, que falava de uma mola com formato circular colocada sobre uma mesa. Se você fizer com que esta mesa gire, que a corda toda, ou a corrente toda, ou a mola toda adquira movimento circular uniforme, ela vai se alongar, ela vai ser tracionada. E a lei de Hooke também se aplica se for uma mola, tá? Porque ela vai ficar sob tensão. Há necessidade de haver uma força centrípeta. Naquela questão
da mola que foi colocada no simulado, pena que eu não lembro se foi em 2019, aí muitos de vocês estavam presentes, se foi em 2018, talvez tenha alguém ainda de 2018 lembrará dessa questão, que aliás acho que deve ter sido também colocada nas aulas de aprofundamento aí de quinta-feira. A situação é nova, só porque eu coloco a mola circular a girar, ela vai ficar sob tensão. Sim, pela necessidade da existência da força centrípeta, que quando a mola estivesse parada, não ocorreria. Aqui nós vamos calcular apenas a força de tração a que a mola fica submetida. Naquela questão do simulado, ele provavelmente dava o raio da mola circular inicialmente, e você usaria aquela força, que o senhor vai ver como calcula, na lei de Hooke. Faz F igual a KX, o K provavelmente dado, e você sabe o X, o quanto que a mola se alonga, e daí consegue calcular literalmente ou não. Tá? Este problema, se não me engano, vem do Lumbreiras, mas se você procurar no Saraiva, com o número tem também. Tá? E tem também no Marcelo Rufino. Algum dia vai cair no ITA, tá? Porque o ITA copia questões desses lugares. E como para os colegas de vocês, esses mesmos que eu citei, não sei qual, mas algum deles, teve aquela dificuldade naquela vez, professor, como é que eu começo? Imagino que não seja uma coisa que, a princípio, também o pessoal de 2020 domine. Por isso, vamos ver. Não sei, estou falando como se fosse uma grande novidade, mas talvez já tenha aparecido, pelo menos na forma de exercício proposto. Mas, de uma forma ou de outra, todos vão tomar conhecimento da questão agora. Veja só, deixa eu ver se não pulei nenhum slide. Não, esse foi de Arquimedes. Esse é o slide 5, o slide 6 hoje não tem. Tá? Então esse de fato é o último exercício de hoje. Lumbreiras, esse vem lá do peruano, mas tem no Saraiva também, eu garanto a vocês, se procurarem lá. Uma corda, aqui é uma corda, poderia ser mola, poderia ser corrente, o tratamento, claro, seria o mesmo. De massa M e comprimento L, é unida pelas extremidades e se encaixa na periferia de um disco. Então tem um disco em torno do qual essa mola foi colocada. Se o disco se situa sobre um plano horizontal e é posto a girar em torno do seu eixo, até que adquira uma velocidade angular ômega, qual é o módulo da força de tração na corda? Eu sei que a pergunta parece esquisita. Ninguém duvida que a mola, só porque foi dobrada, ou corda que seja, na forma circular, mas parada, não há por que ela estar sob tensão. Mas na hora que você faz com que ela gire, ela fica tracionada. Na verdade é a inércia que faz com que cada ponto tenda a sair pela tangente, né? Mas esse ponto é segurado pelo restante da corda e o que acontece é que a mola se estica. Passa a ter um raio maior, um comprimento maior, caso seja deformável. Se não for deformável, ficará sob tração e eventualmente poderia até se romper. O que acontece quando você traciona excessivamente uma corda? Ela se rompe. Eu quero que você saiba que eu tenho plena consciência que isso não é uma coisa óbvia. Ah, consulte o teu coração, essa corda vai ficar tensa, óbvio. Não, não é uma coisa óbvia, mas os argumentos que estou lhe apresentando devem convencê-lo disso. E se algum dia você tiver algum tipo de dúvida, coloque um dinamômetro nessa corda, faça com que ela gire e durante o giro dê um jeito de ver qual é a leitura do dinamômetro. Ele vai acusar a tração a que a corda vai ficar submetida. Mas o legal é a matemática para calcular essa força. É um artifício. Não é uma coisa assim espontânea. Nós separamos um pedaço da corda de massa M'. Lembre que M e L são a massa e o comprimento da corda toda. Aqui eu separei um pedaço de massa M' e de comprimento L'. E dividi aqui em dois pedaços iguais. Então um comprimento é L' sobre 2. A outra metade está para cá. E chamei de θ o ângulo indicado. Como esse pedaço de corda de massa M' está em movimento circular uniforme, uma força centrípeta deve estar atuando. E o fato de atuar a força centrípeta é consequência do fato de as extremidades estarem sob tração. Observe o desenho. O ângulo aqui indicado como θ é o ângulo que essa tração, veja, a figura é perfeitamente simétrica, forma que a reta tangente à mola
por onde a tração então se direciona, forma com a vertical o ângulo θ. Ora, essas trações que eu desenhei têm uma componente, eu diria, TY para cima e outra TY para baixo, que se anulam. Mas as componentes horizontais, TX, que são duas, por isso eu vou colocar 2T lá, 2T seno de θ, porque vai ser o cateto oposto a θ na hora que eu fizer a decomposição, esta resultante será exatamente a força centrípeta. Ela estará dirigida para o centro da trajetória. Aqui eu exagerei no tamanho dessa massa emelinha, mas você pode e deve, por maior rigor, imaginá-la infinitesimal, muito pequena. Isso faz parte do artifício. Então a força centrípeta sobre a massa emelinha vale 2T seno θ. Concorda? Essas forças de tração a que nos extremos a corda está submetida têm componentes horizontal e vertical. Enquanto as verticais têm sentidos opostos, uma é para cima e outra para baixo, as horizontais apontam no mesmo sentido. E se esse pedaço for de fato muito pequeno, ele vai rigorosamente, essa soma vai apontar para o centro, por isso será a força centrípeta. 2T seno θ, já que se trata da componente que no triângulo de força seria o cateto oposto ao ângulo θ. Então 2T seno de θ igual a m' ômega ao quadrado r, é a expressão, você sabe, da força centrípeta. Supondo θ pequeno, aqui eu esqueci de mudar a fonte, né? O que é para ser o θ. Quando o ângulo é pequeno, o seno do ângulo pode ser confundido com o próprio ângulo e também com a própria tangente, acredito que você esteja já acostumado com isso. A geometria ensina que o comprimento do arco é igual ao produto do ângulo em radianos pelo raio. Então o comprimento do x igual a θr, né, como vocês chamam, L igual a alfa r, lá vem meu Alfa Romeo falam lá na geometria. Tá claro isso para você? L' sobre 2, o comprimento do arco, é o produto do ângulo central em radianos vezes o raio. Por isto eu posso dizer que θ ou seno de θ, eles se confundem quando pequeno, vale, passando R dividindo, L' sobre 2R. Tá? Aqui a famosa aproximação do ângulo pequeno. Quando o ângulo é muito pequeno, o seno do ângulo é muito próximo da tangente e também muito próximo do próprio valor do ângulo em radianos. Levando lá em cima fica 2T vezes seno de θ, que portanto vale L' sobre 2R, igual a m' ômega ao quadrado R. Aí você vai poder levar o R para cá multiplicando, fica R ao quadrado, cancelar o 2 com o 2, vai isolar o T, confira, fica T igual a m' que já estava lá, sobre L' que passa dividindo, ômega ao quadrado R já estava lá, e esse R passa multiplicando, fica ômega 2R2. M' sobre L' é a densidade linear, não é? Massa sobre comprimento, que deve ser uma constante, já que a corda se supõe homogênea. Então esse M' sobre L' daqui a pouco vai ser trocado por M sobre L, representa o que o Marcel chama de densidade linear da corda, naquela mesa que aparece na fórmula de Taylor, lembra? Vamos tentar miar, o Marcel ainda fala assim, V igual a raiz de T sobre Mi, para calcular a velocidade de propagação de uma onda numa corda tensa. Aquele Mi da fórmula de Taylor é a mesma grandeza a que eu me refiro aqui, é uma constante para o caso da mola ser homogênea. Além disso, é dado o comprimento da corda. O comprimento da corda seria relacionado com o raio por 2πr, e por isso R pode ser expresso como L sobre 2π, é o que nós vamos substituir lá. Sim, porque o teste não dá raio, e sim comprimento. Então, a tração pedida será M' sobre L', que equivale a M sobre L, vezes ômega ao quadrado, a velocidade angular que se impôs a essa corda é um dado, né? Dado do problema, está lá no enunciado, multiplicado por R ao quadrado, sendo que R vale L sobre 2π, ao quadrado fica L ao quadrado sobre 4π quadrado. L quadrado em cima com L quadrado embaixo, por isso fica apenas L. M ômega ao quadrado L sobre 4π quadrado é exatamente a expressão que está na letra B.
Geralmente, quando o estudante se depara com esse problema, que não é comum nos livros de ensino médio, não é comum por quê? Porque requer esse artifício que o ITA cobra, que a maioria dos vestibulares não cobra, para ângulos pequenos, o seno igual a tangente igual a côncavo do arco. Então, raramente aqui no Brasil nós vamos encontrar algum problema assim em livros de ensino médio. Mas lá no Lumbreiras tinha. E se do Lumbreiras saem questões para o ITA, a gente tem que estar atento. Esse, que eu saiba, nunca caiu. Mas, como tem sido a nossa intenção desde o início do ano, declarada, né, nas aulas de quinta-feira, procurar novas emoções que possam fazer a diferença para que nesse vestibular tão concorrido você possa deixar a concorrência para trás. Então não tenho dúvida em dizer que vale a pena saber como você faz. Alguns de vocês, eu sei disso, têm se debruçado sobre livros de Saraiva, de Kozel. Eu vejo pouca gente falar de Irodov, não sei qual é o problema. Tá? Não estou também incentivando-os a fazerem isso, já disse, são problemas assim muito... São livros que exploram a matéria de uma maneira muito extensa, não é fácil para o estudante zerar um livro como este, mas se você está com o Saraiva na mão, pode procurar lá, não lembro agora exatamente qual é a página, mas lá onde tem dinâmica do movimento circular, com toda certeza você vai encontrar. Eu já vi lá, porque vocês acabaram descobrindo antes que eu o percebesse. Ok? Seria então a sugestão, é um outro exemplo, daí com números, você poderia fazê-lo para se certificar de que captou esta mensagem. Ok? Então esse é o recado por hoje. Ficaram 3 exercícios apenas, é aula de quinta, né? Não são aqueles habituais 20 das aulas de segunda, para você se divertir em casa. Ok? Uma semana nos separa do final do curso. Tá? Vamos ter ainda Física Moderna na próxima segunda-feira e na próxima quinta mais exercícios, uma aula parecida com esta, assim, exercícios bastante variados. Tá? Eu joguei para o final aqueles exercícios, tá, que por alguma razão não ficou fácil encaixar nos respectivos conteúdos, e é saudável que isso aconteça de fato no final do curso. Ok? Então por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Forte abraço. Continue focado, empenhado aí nos seus estudos. Até mais.